Ô Zé, você acha que assim, olhando, você mencionou essa questão, né, de a dívida quase custo zero, né? As pessoas foram tomando empréstimos, enfim, e se a gente for olhar até os dados nos Estados Unidos, o percentual ali de dívida que as pessoas têm, né, contraíram, seja dívida para financiar um carro ou para estudantil, essa linha de crédito está muito sensível lá nos Estados Unidos. E você acha que os americanos eles ainda aguentam mais uma subida de juros de 0,25? Porque a impressão que eu tenho é que está todo mundo esperando só algum dado desses começar a vir muito ruim, para daí o Banco Central americano conseguir talvez estabilizar e ficar parado por um bom tempo, assim como a gente viu no Brasil. Você acha que tem esse risco de alguma coisa pior no sentido de prejudicar realmente o americano médio que está realmente alavancado? Não, quer dizer, na verdade acontece o seguinte, quer dizer, o risco sempre tem. Né? Quer dizer, os bancos centrais, o Fed está já há, sei lá, 6 meses dizendo exatamente isso. Olha, dependendo dos dados eu parei, dependendo dos dados eu não parei. E ele vai continuar fazendo isso. É claro que você corre o risco de repente aparecer um dado muito ruim e eles acabarem parando. É um risco. Mas, quer dizer, o outro risco é você fazer pouco, como aconteceu, por exemplo, lá na década de 70 do século passado, tá certo? Como a taxa de inflação caiu, tá certo? Teve o choque do petróleo, né? A taxa de inflação foi para cima, aumentou lá em 74, e depois a taxa de inflação caiu. Aí quando chegou a um nível próximo a 4%, a 5%, 6%, eles pararam. O Fed parou de aumentar juros. Aí o que aconteceu? Veio outro choque do petróleo, jogou a taxa de inflação em 15, tá certo? E aí o Fed teve que levar os juros a 20 para poder segurar a taxa de inflação. Isso vai acontecer agora? Não, provavelmente não, mas você não quer correr esse risco, tá certo? Porque a volta é muito pior. Então, quer dizer, você tem o risco de você ter um dado ruim e o Fed ter que parar a força, ou se correr o risco de parar e a inflação voltar e o Fed ter que ir com uma taxa de juros muito mais elevada. Lá na década de 70 do século passado, década de 80, você gerou uma falência generalizada do mundo, não foi só da economia americana, que o Brasil fez default, a Argentina fez default, a América Latina inteira, tá certo? Sim. Fez default e países desenvolvidos também fizeram. Mas aí você acha que, assim, olhando para os Estados Unidos, o maior risco hoje ele está relacionado à questão familiar, né, a essa alavancagem das famílias? Ou você acha que está relacionado mais ao mercado de trabalho ou às empresas mesmo? Várias empresas no ano passado anunciaram layoffs, né? Eu acho que o maior risco, na minha avaliação, ainda é de volta da taxa de inflação, caso você pare antes da hora. Tá certo? A taxa de inflação continua muito alta, está muito resistente, ela caiu, como eu disse, caiu mais ou menos rapidamente, e agora deu uma parada em torno de 4% ao ano. É muito alto para o padrão americano, é muito alto para um país que tem uma meta de 2%. Tá certo? E o petróleo ajudou nesse período, né? E o petróleo ajudou. Os commodities em geral ajudaram. Tá? Esse processo acabou, não tem mais isso. Eu acho, não sei. Na composição da inflação, que está vindo de mais preocupante na sua visão? Serviços, como sempre. No Brasil também. É que com a volta da pandemia, isso é uma coisa que tem a ver com a volta, a gente já falou isso aqui, né? A euforia da volta da pandemia, quer dizer, viajar, bombando, olha, o serviço vai voltar a 1000, e voltou a 1000, foi o que aconteceu, está acontecendo até hoje, na verdade. Exatamente, está muito resiliente, né? Continua, porque todo mundo quer sair de casa, jantar fora, conversar com os amigos. O setor de turismo está forte também, né? Assim, a gente acompanhando até o Brasil, né? No caso do Brasil, as companhias aéreas não conseguem adicionar capacidade, primeiro, estão alavancada, segundo, porque não tem avião disponível. Porque tá todo mundo querendo voar, quem não fez pedido há 2, 3 anos atrás não consegue ter acesso agora a novas aeronaves, porque o mercado americano está muito forte. O mercado de turismo esse é o problema, quer dizer, então eu acho que o maior risco, na minha avaliação, ainda é que a inflação volte. Serviço para parar tem que ter desemprego, né? Então, mas qual que é o... Esse é o ponto. Mas qual que é o... Não, e serviço é muito intensivo em mão de obra. Então, quando o serviço cresce, aumenta emprego. Por isso que está caindo a taxa de desemprego não está aumentando. Exatamente. Mas aí
Qual é o remédio? Continuar aumentando os juros? Porque o que a gente está vendo, Abrir a fronteira. o que a gente está vendo, o que a gente tá vendo agora é justamente esse negócio que não parece o que se tem nos livros, né? Porque os livros falam, pô, a gente aumenta os juros, a economia vai contrair, vai desaquecer, tá, vai gerar mais desemprego. O que a gente está vendo lá o juro está aumentando e a taxa de desemprego permanece muito baixa e o PIB continua crescendo, superando as expectativas. Qual que é o remédio? Continuar com isso por mais tempo? Aumentando os juros Ou aumentar mais para- forte agora? Essa que é a Não. questão. Eu acho que é continuar aumentando os juros. Por quê? Não tem jeito, tem que fazer isso independente Tem do que fazer se você quiser levar a Levar inflação pra para a meta, tá certo? Na minha avaliação. Agora, acelerar o processo de aumento eu acho arriscado. Uhum. Porque, Parecia como a um gente estava SVB, falando aqui, quer dizer... Do nada pode ter outro risco que pode Exatamente, culminar alguma- entendeu? entendi. Então, quer dizer, eu acho que acelerar eu acho arriscado. Vou aumentando, tá certo? Mas pouquinho. tem uns no Fed que falavam de taxas de juros bem mais altas, os gráficos dos pontos. lá. Pois é. Você o vê que tem gráfico os dos extremos, pontos. né? Tem uns É. caras um pouco mais extremos que tem um pouco com essa O visão. gráfico talvez. dos pontos de ontem diz que 12 dos diretores querem um aumento de juros ainda esse ano, tá certo? 7 querem que fique estável. Então, esse é um ponto importante, quer dizer, a verdade é que tem muita incerteza, tá Uhum. certo? Então, você tem que ir devagar, tem aquela coisa, né? Quando tá no meio do nevoeiro, toca o barco devagar. Acho que esse é o ponto importante, tá certo? E o Fed agora tá naquele dilema, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É a dose. Tá tentando dosar. Exatamente. Está dosando devagarzinho, indo devagar, tá certo? São duas frases de impacto, hein? Você viu? O nevoeiro e o remédio, hein? Você